Meus caríssimos irmãos e irmãs, o homem foi feito para Deus. E por mais que o homem se deixe levar para longe de Deus, o lugar de Deus fica sempre vazio no seu coração. E o que é que poderia encher realmente o coração humano? Dinheiro, prazeres, poder? Nada disso é capaz de plenificar esse coração pequenino que foi feito para o infinito, que foi feito para Deus. Há muito tempo atrás, nos tempos tenebrosos em que o comunismo dominava a Rússia e ameaçava o mundo, o Teatro Municipal de Moscou queria levar uma peça chamada Cristo de Fraque. Já o nome era uma zombaria da pessoa de Jesus. Essa encenação era para zombar da religião e para fazer os ateus se divertirem às custas de Jesus Cristo. A ideia era principalmente levar os jovens, os estudantes, a assistir àquela peça para sufocar na alma deles a ideia de Deus, o conhecimento de Jesus, a prática religiosa. No papel de Jesus estava o maior artista do teatro russo, chamado Alexandre Rostov. Esse artista era considerado um dos mais ardentes comunistas da Rússia. Prepararam, ensaiaram bem a peça, e no dia da estreia o teatro estava cheio de gente para ver a peça Cristo de Fraque. O primeiro ato da peça era destinado a fazer o povo rir e zombar das ideias religiosas. No palco havia um altar. Esse altar estava uma cruz feita de garrafas e copos. O altar parecia um balcão de botequim. Artistas revestidos de padres e de freiras estavam dançando em volta do altar, como bêbados, e desfiando de maneira engraçada orações estúpidas a Deus, como bêbados com dificuldade para falar. Tudo para zombar da religião. No chão estavam freiras gordas com roupas indecentes jogando baralho aos pés do altar. Uma peça sacrílega para escarnecer da religião. E nesse ambiente, o grande artista russo Alexandre Rostov entrava vestido de Jesus. Em sua mão, ele trazia o Evangelho. Ele devia recitar os primeiros versículos do Sermão da Montanha e depois jogar o Evangelho longe, arrancar fora as roupas de Cristo e gritar: quero meu fraque e minha cartola. Uma zombaria de Jesus. O Sermão da Montanha, que se inicia com as bem-aventuranças, é o que de mais belo existe no Evangelho. Jesus, na figura de Rostovski, devia jogar longe o Evangelho e pedir o fraque e a cartola, roupa de gente rica que vai a festas e festanças. Mas não encontraram isso. Houve algo de estranho, misterioso. O grande artista começou a falar com a sua voz solene e bonita. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nessa altura, era hora dele jogar fora o Evangelho
como um livro bobo, sem valor, vazio, e pedir o fraco e a cartola. Mas nada disso aconteceu. Tocado por uma luz vinda do alto, a luz de Deus, atingido por um raio do céu, naquele instante o artista sentiu a presença de Deus. Foi tocado pelo olhar de Jesus, foi sacudido pela fé, e ele continuou proclamando as bem-aventuranças calmamente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E assim por diante. Os dirigentes do teatro ficaram estarrecidos. O que estava acontecendo? Em vez de zombaria de Jesus, ele estava ali, o grande artista, anunciando Jesus Cristo. Um silêncio mortal invadiu o teatro. Todos ficaram suspensos dos lábios de Rostovski. Ele parou um minuto, inclinou a cabeça. Lágrimas começaram a cair dos seus olhos. E então ele continuou em voz alta e segura. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E gritou: bem-aventurados os que sofrem por amor a Jesus Cristo. Na sala imensa do Teatro de Moscou, ninguém se mexia, ninguém levantou a voz. Todos escutaram ansiosos para ver o fim de tudo aquilo. O final foi emocionante. Em vez de zombaria do desprezo, o artista fez um grande sinal da cruz e bradou: Jesus, lembra-te de mim quando entrardes em teu reino. E saiu fora do palco. Nunca mais se ouviu falar desse grande artista. Deram fim nele. Desapareceu. Eram os tempos terríveis do comunismo. Mas Jesus deve ter recebido esse homem no reino dos céus, pois ele pedira isso. Deus é mais forte do que os homens. E o amor de Deus é mais violento do que a violência da maldade dos homens. Saulo, que depois seria o grande apóstolo Paulo, saiu de Jerusalém e foi a Damasco para prender todos os que tinham fé em Jesus e seguiam o evangelho. No caminho, Jesus o derrubou do cavalo. Paulo se converteu, tornou-se o maior apóstolo de Jesus Cristo. Alexandre Rostovski sobe ao palco para zombar de Jesus e fazer o povo se divertir à custa da religião e perder toda a fé nas pessoas e na mensagem do Evangelho de Jesus. Mas aquela luz interior o atingiu, ele acaba anunciando o Evangelho de Jesus no maior teatro de Moscou, capital da Rússia. O coração do homem foi feito para Deus, e o lugar de Deus ficará sempre vazio. Um dia, certamente, Deus voltará ao seu lugar. Muita gente que diz não ter fé, que não vai à igreja, que não sente atração pela religião. Muita gente não é má, nem sem fé. Simplesmente ignoram, não tiveram oportunidade de estar mais perto da pessoa de Jesus, de conhecer mais profundamente a pessoa adorável do Salvador. E ninguém ama aquilo que não conhece. Honesto seria quem não tem fé procurar ler o Evangelho, estudar os ensinamentos de Jesus, perguntar e indagar, ser honesto consigo mesmo. Mas muita gente não faz isso.
É mais fácil dizer não tenho religião. Tudo isso é bobagem. Nada disso tem sentido. É mais fácil, mas é desonesto. É mais fácil, mas é errando. E ficam fingindo que estão em paz, que estão tranquilos, que nada lhes falta. Puro fingimento. A mania de dizer que não tem religião, que não precisa de Deus, já é uma prova de que sente falta de Deus. Quem despreza quer comprar. Quem diz que não precisa de religião está provando que está sentindo falta dela. O sol brilha para todos, mas quem se fecha num porão, como é que poderá ver a luz do sol? A fé é oferecida a todos, mas quem se fecha dentro de si mesmo, dentro dos seus vícios, das suas paixões, da sua maldade, do seu desamor, como pode ser atingido pela fé? Esse ator russo que sobe ao palco para zombar de Jesus, da religião, da fé, e que acaba chorando e gritando por um lugar no céu, é um exemplo e é uma advertência. Deus está sempre esperando uma brecha para entrar em nossa vida, para invadir os nossos corações. O homem foi feito por Deus e para Deus, e só Deus poderá fazê-lo plenamente feliz.